um pouquinho do efeito prático desse escândalo no INSS? O presidente Alessandro Stefanuto, o ex-presidente do INSS, aliás, foi demitido ontem, como era absolutamente inevitável, mas esse foi só o começo da turbulência pela qual o governo Lula deve passar nos próximos dias. E o céu já não estava bom, né? A aprovação estava baixa, dificuldade para passar qualquer coisa no Congresso, que além de fazer chantagem com as emendas, agora está travado para discutir a tal da anistia, partido da base aliada rejeitando o ministério e agora isso. Difícil, né, Pedro? Luísa, difícil e eu acho que é importante a gente ter claro uma coisa. A gente não sabe a gente sabe muito pouco ainda sobre esse escândalo no INSS. E eu acho que o governo errou. Eu acho que Carlos Lupe tinha que ter sido demitido ontem, entende? O Lupe é um cara complicado, o Lupe já foi demitido pela própria Dilma por causa de corrupção quando ele era ministro do Trabalho, entendeu? Ele não é um cara com passado ilibado, ele não é um cara que inspira qualquer tipo de confiança e ele era dono do negócio. O que eu quero dizer com a gente sabe muito pouco com isso? Houve uma reforma da Previdência em 2019, todo mundo lembra, a esquerda montou, Tabata Amaral terminou expulsa do PDT por ter votado a favor da reforma, tudo mais tal. Nesta reforma, a esquerda plantou um jabuti na coisa, que era uma autorização para que aposentados e pensionistas do INSS pudessem autorizar sindicatos a fazerem um desconto de folha, quer dizer, você pega aquela pensão, você pega aquela aposentadoria que é paga pelo Estado e você pode autorizar que um sindicato faça um desconto. Por que você autorizaria isso? A lógica seria que aí os sindicatos podem fazer aqueles acordos com grandes quantidades de pessoas, né? Para desconto em academia, em clube, em curso, esse tipo de coisa. Tem alguma coisa a ver com o Sistema S, isso ou não? Isso pode ser um convênio com o Sistema S, mas não precisa. Pode ser com um convênio com a academia da esquina, entende? O problema é que a maior parte desses sindicatos que estão envolvidos nesse escândalo não tem nenhum desses tipos de convênio. E a maior parte dos aposentados e pensionistas que tiveram seu dinheiro descontado, eles não sabem que o dinheiro está sendo descontado. Eles não entendem, eles recebem aquele contra-cheque, os paulistanos chamam de rolerite, né? Eles recebem aquele papelzinho ali dizendo que... Eles não sabem o que aqueles números querem dizer, eles sabem que cai um dinheiro todo mês na conta deles. E são pessoas, às vezes, até por conta da idade, com dificuldade de entender o que está acontecendo e tal. Isso foi um grande esquemão para voltar a devolver grana para os sindicatos depois que acabou a contribuição obrigatória, né? Que era meio que uma coisa compulsória, né? Então, a gente tem esse problema. Esse problema começa em 2019. Tem uma informação que está em muito pouco lugar na imprensa, mas é uma informação que muita gente está ignorando, que é o seguinte. Está, por exemplo, na coluna do Álvaro Gribel no Estado de São Paulo hoje. O número de descontos aumenta sensivelmente a partir de 2023. As pessoas estão falando, não, na verdade é o governo Lula que investiga, mas é o governo Bolsonaro que começou isso. Gente, sim, as poucas informações que temos hoje, neste momento, são de que começa em 2019 já ter desvio, sim. Esse esquema já estava lá, mas ele aumenta, a gente não sabe em que proporção, a partir de 2023, ou seja, a partir do momento que Carlos Lupe entra no Ministério da Previdência. Tá certo? Então tem um aumento ali. Qual o tamanho desse aumento? Outra coisa, as pessoas estão falando muito desse número, 6,x bilhões de reais. Esses 6 bilhões de reais é o valor total descontado desses aposentados e pensionistas. Não quer dizer que todos esses descontos sejam irregulares. Mas um percentual, que pode ser maior ou menor, desse dinheiro Então, tudo indica que, sim, estamos falando... de que 72% dos descontos que estavam acontecendo, os órgãos não tinham nem apresentado documentação, dá uma ideia de qual é a parcela Dá uma ideia de qual é a parcela. E um dos sindicatos envolvidos... E isso devia ser um ponto, que é uma luz vermelha gigante no Palácio do Planalto. Um dos sindicatos envolvidos é o sindicato no qual o Frei Chico, irmão do presidente Lula, é vice-presidente. Isso quer dizer que o presidente Lula esteja informado? Cara, se eu conheço bem Brasília,
Esse troço, de repente, estourou ontem, ou 2 dias atrás, 6 dias atrás, no Palácio do Planalto, e o Lula começou a ficar sabendo de tudo de repente. Isso dos aposentados, né? Isso é razoavelmente plausível, tá? Que o presidente Lula tenha descoberto recentemente. E que ele não tenha nenhum tipo de envolvimento. Mas uma das coisas que a militância de esquerda precisa entender e introjetar é o seguinte: o pé de barro do Lula é a percepção de que ele é corrupto. Uma quantidade grande demais de brasileiros percebe ele como um sujeito que governa, que toca governos corruptos. Se essa fama é justa ou é injusta, a gente discorda ou concorda no outro canto. O problema é que esse é o fato. Esta é a percepção. E essa percepção está ancorada num desvio de 42 bilhões de reais feitos na Petrobras, que não é um desvio... É um desvio que aconteceu durante o governo do Lula e durante o governo da Dilma, e não é um desvio fictício, está no balanço da Petrobras. Do escândalo do Mensalão também. Tem um escândalo do Mensalão, tudo mais e tal. O lado que é injusto, de certa forma, com o PT é o seguinte: o PT não inventou a corrupção no Brasil. A direita não tem nada de inocente quando a gente fala de corrupção. A direita é corrupta pra cacete nesse país. Essa corrupção de enriquecimento pessoal é um troço que existe no Brasil desde os anos 40. Não é uma tradição brasileira. Como muitas pessoas acham, esse país não foi sempre corrupto. Houve um tempo em que era muito raro político viver enriquecimento pessoal, mas passou a existir, aumentou no governo JK, se tornou institucional durante a ditadura militar, e é uma coisa endêmica, é uma questão que a gente tem. E o problema é, como durante o século XXI o PT é o partido que mais governou, a coisa cai no colo do PT. Então, esse governo, em particular, não tem muita escolha, não. Ou lida com esse negócio de frente e rápido, e por isso que eu acho que eles deviam ter demitido o ministro Lupi imediatamente, entendeu? Porque a responsabilidade é dele. Não é do presidente do INSS? Claro que é. Mas quem que escolheu? Quem que contratou? Quem que é o chefe, entendeu? Quem que é o responsável último? Porque depois do Lupi é o presidente, demite o Lupi. Instaura, abre a coisa com muita clareza e seja transparente imediatamente, porque essa é uma bomba que a oposição já está estudando como explorar, né? Já está Explorando, inclusive. Não, já tá explorando. Damares já botou o bloco na rua e já está falando. O Lupi chamou para si a responsabilidade e, assim, era a deixa para o governo demitir, já que ele mesmo não colocou o cargo à disposição. Agora, o que chama atenção não é só esse crescimento exponencial, porque essa parte de que essa corrupção começou no governo Bolsonaro, esses desvios do INSS já foram mapeados desde lá, poderia ter sido exatamente a arma usada pelo governo para mostrar estamos checando, investigando e vamos punir. Mas, pelo contrário, o negócio parece que foi dado às costas a isso tudo. E a gente chega a esse número. O que vai pegar? Vai pegar que isso tudo aconteceu durante o governo Lula e que não foi nada feito. Então, a situação do governo está cada vez mais difícil. Guilherme Casarões. Tudo bom, Casarões? A gente te chama para falar sobre o Papa e o Trump e, de repente, uma bomba explode, cara. Tudo bom, Pedro, Luísa, Marilis? Que bom estar aqui com vocês. Gente, esse escândalo do INSS, ele nos faz lembrar de muita coisa que o Brasil vem vivendo ao longo dos últimos 40 anos. E, como o Pedro bem colocou, não se distingue muito de escândalos que a gente viu nos governos do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do próprio Lula, da Dilma. Eu acho que tem duas coisas nesse episódio em particular que me chamam a atenção. Uma que o Pedro também comentou, mas eu acho que vale a ênfase, né? Carlos Lupi já foi demitido do próprio governo do PT em 2011. Claro. Ele foi ministro do segundo, Lula 2, ele foi ministro da Dilma, e ele foi o 6º ministro da Dilma a cair em 2011, no primeiro ano de mandato da Dilma, o que também me diz uma coisa curiosa, que eu acho que é muito pouco reconhecida por nós nessas avaliações retrospectivas que a gente faz do governo Dilma. A Dilma
quando foi eleita, até imbuída de uma grande popularidade que ela tinha como sucessora direta do Lula, ela tentou, na medida do que era possível naquele momento, combater a corrupção nos ministérios. Ela demitiu 5 do PMDB de uma vez. Foi, inclusive, o que deflagrou uma cartinha, não lembro se foi uma cartinha, se foi uma nota na imprensa, o que foi que o então vice-presidente Michel Temer declarou, dizendo o seguinte: olha, se a presidenta Dilma Rousseff nos quer ver na oposição, basta me ligar, basta ela me avisar, ela não precisa mandar 5 ministros do PMDB embora para dar esse sinal de que o PMDB não é bem-vindo no governo. E aí o Lupe foi o 6º a cair naquele ano difícil, em que a Dilma estava tentando fazer algum tipo de limpeza ali na esplanada dos ministérios. O fato de o Lupe ter voltado, eu acho que diz muito sobre o governo Lula, sobre o PT, mas diz muito sobre o lugar que o Lupe ocupa como presidente, hoje licenciado presidente do PDT, que é um partido importante de esquerda, é um partido que lançou candidaturas contra o PT nas eleições de 2018 e 2022, representado pelo Ciro Gomes, né? Mas é um partido que tem uma relação de relativa lealdade com o PT. E num momento em que o Congresso Nacional tomou para si o controle do orçamento, basicamente, e num momento em que isso está muito claro nessas discussões, inclusive sobre o Juscelino Filho, que a gente acompanhou nesses últimos dias, se está muito claro que o fato de um partido deter o controle de um ministério na esplanada não quer dizer que esse partido será leal ao projeto do governo, como era o conceito original do presidencialismo de coalizão. Isso faz de Lupe e do PDT elementos muito centrais para assegurar o resquício de governabilidade desse governo Lula III, que está claudicando já há algum tempo. Então, o fato de o Lula não ter demitido o Lupe, está investigando, tomou providências, demitiu a pessoa diretamente ligada às acusações, mas o fato de o Lupe ficar, o fato de que há um senador do PDT, o Everton Rocha, que é uma figura importante, né, da tropa de choque do governo no Senado, isso tudo mostra a dificuldade, a vulnerabilidade da aliança governista do Lula III nesse momento da história. Quer dizer, é um governo que está hoje batalhando para chegar em mínimas condições de disputar a sucessão no ano que vem. E é um governo que, com mais esse escândalo de corrupção, abre um flanco gigantesco para que a oposição, como vocês disseram, a Damares Alves já se pronunciou, Nicolas Ferreira já falou, nem mesmo aposentado passe ileso nesse governo Lula. Então é claro que eles vão tentar capitalizar. Obviamente, eu acho que a defesa natural do PT é dizer não, esse esquema começou no governo Bolsonaro, mas é muito difícil fazer essas associações tão distantes, né? E é claro que agora, mesmo que seja o governo que está investigando, como aliás o governo Dilma foi quem investigou muita coisa lá atrás e acabou pagando pato, né, da grande culpa da corrupção do Petrolão, eu acho que agora vai ser a mesma coisa. Vai ser muito difícil o governo Lula sair dessa encalacrada se ele não tomar uma medida muito forte agora, condenando a corrupção, demitindo quem é responsável e tentando, pelo menos, remediar, dentro do possível, aquilo que dá para salvaguardar, de novo, o pouco de popularidade e de governabilidade que resta ao governo Lula nesse 1 ano e meio aí que falta até as eleições. Eu vou te dizer, Casarones, o que é que me espanta. Primeiro, eu acho que, para sublinhar essencialmente uma observação que você fez, Dilma Rousseff, eu acho que é um desses grandes mistérios da história brasileira, que foi uma presidente incrivelmente republicana. Uhum. Incrivelmente republicana. De uma honestidade pessoal rara entre políticos brasileiros e com uma compreensão do papel constitucional de presidente da República. No fim das contas, muito do que estava por trás do impeachment dela, por exemplo, e eu considero, já falei várias vezes sobre isso, eu considero o impeachment absolutamente legal, absolutamente distante de um golpe de Estado, é só fruto do tipo de Congresso Nacional que a gente tem, porque uma das coisas que estava por trás do impeachment dela era uma aflição do PMDB, junto do PMDB do Centrão, de afastá-la, botar o Temer para alguém neutralizar a Lava Jato, porque eles estavam sentindo que a Lava Jato estava chegando neles e a Dilma e o Ministério
da Justiça da Dilma tinha mesmo uma posição de não tocamos na Polícia Federal, não tocamos no Ministério Público, não fazemos pressão. Agem independentemente e seguirão agindo. E muito do motivo de que muito da razão pela qual a Lava Jato caminhou como caminhou, inclusive com as irregularidades que tem menos a ver com o MP e a Polícia Federal, é muito mais com a maneira como o Moro agiu, estão diretamente ligadas ao fato de que o governo Dilma permitiu que acontecesse. Agora, foi um governo também barbaramente incompetente. Incompetente politicamente e incompetente em termos de gestão, né? Era uma política muito ruim e era uma administradora muito ruim. Nenhum executivo também se sustenta muito com isso. O Lula é o contrário disso. O Lula é um cara que é extremamente hábil politicamente. E tem um espanto que me causa um pouco, que é, ele está numa posição que é muito frágil. Ele está numa posição que é muito frágil porque ele depende de um Congresso Nacional que tem mais poder do que jamais nenhum Congresso teve desde a promulgação da Constituição de 1988. Então, o Congresso não precisa do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto precisa do Congresso. Só que do PDT... Com o PDT, o Lula pode contar, porque o PDT é um partido que está numa posição de uma fragilidade tal que eles indicam outro ministro, para outro ministério. Essa dependência não me parece que o Lula tem. E não demitir o Lupe, essa é a minha impressão, não demitir o Lupe é puxar essa bomba para o colo do Lula. A chance que ele tem de isolar o problema era fazer uma demissão sumária do Lupe. É pelo menos a maneira como eu vejo. Eu acho que brincar com a possibilidade das consequências de um escândalo de corrupção politicamente nesse momento, nessa fase que o governo está, por ser o Lula, é muito arriscado. Porque essa é a arma que a extrema-direita quer, né? Poder dizer que é corrupto e ter um argumento sólido para argumentar. Posso emendar uma pergunta para Casarões? Casarões, porque fica complicado para o governo, né? Porque o TCU faz uma auditoria, mostra que está tendo um problema no INSS, a CGU vai lá e diz, aqui está rolando crime, e a Previdência simplesmente não faz nada. Como é que o governo, estou falando da época do governo Bolsonaro, como é que o governo vai agora explicar que sentou em cima dessa bomba e, na verdade, deixou essa bomba cada vez mais crescer e explodir agora no colo? Então, Marilisa, acho que voltamos a um problema que abriu a conversa de hoje, que é o seguinte. A corrupção no Brasil, ela é tremendamente descentralizada, né? Você tem aí vários níveis de descentralização. Então, você tem uma lógica de corrupção que ocorre, por exemplo, em agências regulatórias, que ocorre em institutos. O Mensalão começou com uma CPI, você vai se lembrar, nos Correios, né? Então, na Petrobras, quer dizer, não é uma corrupção que está ali no núcleo duro, né, do Palácio do Planalto, é uma corrupção que muitas vezes acontece nas bordas e nas bordas mais distantes do Serviço Público Federal. Então, tem um problema que está aí. Um outro problema muito típico da corrupção brasileira é o fato de que ela acontece entre os 3 níveis federativos de governo. Quer dizer, então, você tem corrupções que elas perpassam Estado, município e governo federal também, e elas se manifestam, por exemplo, naquelas emendas que vão destinar valores fantasmagóricos para escolas que não existem, para compra de ambulância que não existem, para superfaturamento de determinadas coisas. Então, é uma corrupção que está muito ligada. Eu não quero aqui fazer um reducionismo nessa análise, mas eu acho que ela está muito ligada ao próprio desenho institucional do Estado brasileiro. A maneira como o Estado brasileiro foi desenhado convida à criação desses espaços de corrupção que, de certa forma, e aí a gente tem que pensar no desenho na prática, né, de certa forma viabilizam aquilo que a gente chama de governabilidade, né? Porque muito da relação do presidente com o Congresso, do presidente com partidos políticos, do presidente com aliados de qualquer tipo, se dá por meio da oferta, legal ou ilegal, moral ou imoral, de determinados benefícios que vão ser adquiridos nessas franjas do governo ou entre esses níveis federativos.
Então, quando vocês falam que a corrupção ela não é nova, ela não nasceu no PT, eu acho que é um pouco isso. A corrupção ela faz parte do desenho institucional brasileiro. E isso é lamentável, mas eu diria que isso é tão humano quanto a própria política. Quer dizer, você não vai encontrar sistemas políticos por aí que conseguiram blindar completamente a política da corrupção. Isso acontece na Coreia do Sul, isso acontece nos Estados Unidos, acontece de formas muito variadas e acontece com regras muito particulares. Mas o fato, e aí voltando ao ponto, é o seguinte: porque é uma corrupção descentralizada, é muito difícil você fulanizar, sobretudo culpando o presidente da República, dizendo, olha, o presidente sabia de absolutamente tudo e etc. E acredito que nem Lula, nem Bolsonaro, nem Dilma sabiam de tudo que estava rolando, né, nas periferias do governo. Qual que é o grande problema? O problema é que a maneira como isso é narrado para o público, e a extrema-direita é absolutamente habilidosa, e eu diria até hegemônica na maneira como ela constrói as suas narrativas sobre a realidade, vai ser, claro, uma vinculação de Lula, e aí vocês têm toda a razão, isso enfraquece o presidente, porque vai ser Lula nomeou Lupe, que indicou um corrupto, e nada foi feito por causa disso, e a coisa só foi piorando. É o pior dos momentos para o Lula nesse sentido. Porque, veja, até aqui a gente teve crises no governo, desde que o Lula voltou, em cima de uma frente ampla, com espírito de unificação nacional. O Lula passou por vários desafios sobretudo no campo econômico, questões ligadas à reforma tributária, questões ligadas ao PIX, a suposta taxação do PIX, que nunca ocorreria, mas ainda assim colou. E faltava ao governo Lula, como, vamos dizer, o último prego do caixão da popularidade de um governo que já está meio moribundo, um escândalo de corrupção. E, de novo, é muito fácil agora a oposição usar esse episódio para tentar imputar no Lula aquilo que sempre perseguiu o Lula desde 2005, com o escândalo do Mensalão, de que se tratava de um político fundamentalmente corrupto. E aí, acho que a questão moral do Lula não está nem em julgamento, mas é a prática da corrupção como forma de manter um governo funcionando. Essa foi a marca do PT no poder durante muito tempo, ou pelo menos assim a narrativa nos conta. Então, eu acho que é muito complicado agora, né? Somando-se a todos os outros problemas que o governo já vem enfrentando, de comunicação de comunicação à economia, você ter agora um escândalo de corrupção torna a coisa muito difícil para 2026. Eu espero que o governo saiba se arrumar nesse momento, até porque já é um governo que, somados os anos do PT no poder, a gente já tem, né, quase 20 anos. Então é muita coisa. O governo já deveria saber se blindar de certas coisas e evitar problemas, né, que não parece ser o caso agora. A gente espera que o governo consiga se reposicionar, mas a sensação que eu tenho, com essa surpresa que a gente teve de ontem para hoje, é que é uma situação muito difícil para o governo. De novo, é mais um problema que se acumula, né, de olho em 2026, em que a disputa já não está fácil, mas a tendência é ficar um pouco mais complicada ainda.